Olá, eu me chamo Maria Helena de Araújo Mendes Oi, eu me chamo Ana Melissa de Moraes Câmara. e nós vamos apresentar o trabalho que traz como título Sementes da Maré, Saberes e Fazeres dos Marisqueiros do município de Raposa, no Maranhão. A mariscagem é uma atividade econômica realizada no âmbito familiar e é caracterizada pela coleta de moluscos bivalves que se encontram geralmente em ambientes que possuem uma grande produtividade biológica, geralmente próximo em bancos naturais, próximo às comunidades tradicionais. Ela é caracterizada também por ser uma atividade de baixo impacto ambiental, é realizada predominantemente por mulheres. O alvo da mariscagem são os moluscos bivalves, devido à sua importância econômica. E dentre as espécies capturadas, podemos citar o sarnambi, a tarioba, o sururu e as ostras. A coleta desses organismos ela dura o ano todo e não há uma regulamentação legal em relação a esses organismos. O intenso extrativismo dessas espécies tem levado à redução dos estoques naturais de mariscos, como acontece no município de Raposa. Sabendo disso, o objetivo do nosso trabalho é caracterizar os saberes e fazeres da atividade de mariscagem no município, como um subsídio ao manejo sustentável e à conservação dos estoques naturais de mariscos presentes na região. A pesquisa foi realizada no município de Raposa, que está situada no quadrante nordeste da Ilha do Maranhão. Os dados foram coletados através de entrevistas, questionários, conversas informais e um registro fotográfico. As perguntas no questionário estavam relacionadas aos dados sociodemográficos, ao conhecimento tradicional e ao modo de pensar de marisco, mariscagem e a percepção ambiental. Para quantificar nossa amostra, foi realizado um método não probabilístico, chamado bola de neve, onde trabalhamos com cadeias de referência. Um indivíduo indica outro do mesmo ofício e assim sucessivamente, até que não haja outros indivíduos a serem entrevistados. Dividimos em 3 grupos: pessoas que atuam diretamente na mariscagem, trabalhadores que desenvolvem o beneficiamento e a comercialização dos mariscos capturados na região e pescadores registrados na colônia de pescadores do município que desenvolvem em algum grau a coleta desses mariscos. Os dados foram tratados, analisados e tabelados através do método de estatística descritiva presente no Microsoft Excel. Os resultados desse trabalho fazem parte do projeto Sementes da Maré, que é um projeto realizado pelo Instituto Federal e busca caracterizar as comunidades marisqueiras, o conhecimento tradicional e difundir novas tecnologias de cultivo relacionados ao cultivo de moluscos, formas de cultivar, os benefícios dessa atividade, estruturas e sistemas de cultivo, acompanhamento do crescimento das espécies e o aumento da produção. Em relação ao gênero, observamos que, dos 120 entrevistados, em termos percentuais, 97% corresponde a mulheres e 75% estão filiados à colônia dos pescadores. Apesar de estarem filiados à colônia, muitos desconhecem os seus direitos e os serviços fornecidos pela colônia. Em relação à idade, observamos que, observamos que existe uma grande quantidade de crianças e de adolescentes que auxiliam desde cedo no processo da mariscagem. A segunda observação é que 48% dos entrevistados estão na faixa etária de 31 a 40 anos, seguidos da faixa etária de 21 a 30 e 41 a 50 anos. Sobre a escolaridade, observamos que 3% dos entrevistados declararam analfabetismo e os 40% possuem ensino fundamental incompleto, 26% ensino médio completo, 20% ensino médio incompleto e ensino fundamental completo corresponde apenas a 11% dos entrevistados. Sobre o marisco e a mariscagem, os saberes e fazeres dos marisqueiros são passados de geração para geração. 68% revelam que aprenderam a mariscar com a família. 17% revelam que aprenderam a mariscar com amigos. E 15% desenvolveram as técnicas sozinhos.
Com relação à importância da mariscagem para esses marisqueiros, para 60% deles, a atividade de mariscagem ela é apenas complementar de outra fonte de renda. Mas para 40%, ela é a fonte de renda principal. E isso pode ser evidenciado quando a gente questiona sobre a finalidade do marisco coletado. Para 60% deles, a finalidade é consumo e comercialização. Ou seja, geralmente eles consomem o marisco coletado e comercializam o excedente, eles comercializam aquele que sobra. Outros 31% apenas consomem e apenas 9% não consomem e apenas comercializam esse marisco. Então a gente vê que ele tem importância tanto para suprir a fonte proteica quanto para fonte de renda de uma família. Com relação aos apetrechos que esses marisqueiros utilizam para mariscar, eles são apetrechos bem simples, como vocês podem ver nas imagens, como a pá, a caixa de monobloco, a faca, a colher, tampa de ventilador, espátula e também redes de arrasto. Alguns autores, eles já indicam que esses apetrechos eles são utilizados em outras comunidades, geralmente eles possuem essa característica de ser rústico. No entanto, algumas características desses apetrechos, elas variam de uma região para outra do Brasil. Os principais mariscos capturados são o sarnambi e o sururu, apontados por 40% deles como espécies-alvo dessa mariscagem. Outra parte, 28%, captura sarnambi, sururu e atarioba. E essa relação de qual marisco é mais capturado ou menos capturado geralmente tem a ver com a facilidade maior ou menor da captura e também a preferência do mercado consumidor. E esses mariscos, eles também são utilizados no artesanato. As figuras A, B, D e E mostram o artesanato feito de renda, né, no município de Raposa. Já as figuras C e F mostram o artesanato feito com as conchas dos mariscos. Então, é uma forma de reaproveitar aquilo que eles utilizam quando beneficiam o marisco, já que as cascas elas vão ser jogadas fora, né, as conchas vão ser jogadas fora, e assim eles chamam, e o que poderia ser descartado é reaproveitado para ser uma fonte de renda a mais. E essa é um esquema, uma imagem que mostra como é que é o beneficiamento do sururu mitela charruana, chamado nessa região de sururu de lama. E primeiro é feita a pesca, geralmente pesca por mergulho, como mostrado na figura A, onde o marisqueiro ele mergulha até o fundo do estuário e retira o sururu junto com toda a lama. Depois ele faz uma lavagem e savucagem, como é visto na figura B. Essa savucagem é a remoção do biço, que eles chamam popularmente de umbigo ou imbigo. Depois, como vocês podem ver na figura C e D, é feito o cozimento do sururu para que ele abra as valvas. E então, como vocês podem ver na figura E, o sururu é desconchado, é separada a parte comestível da casca. E então, depois que é separada, é feita a embalagem da parte comestível para o resfriamento ou comercialização imediata. Com relação à percepção ambiental desses marisqueiros, 89% não soube responder o que é conservação. E quando a gente pergunta para eles sobre denúncias de crimes ambientais, 75% deles denunciam. No entanto, o 25% das pessoas disseram que não denunciam. E o principal motivo apontado por eles é o medo das retaliações. O principal problema na região é o lixo e esgoto descartado de forma irregular. E é apontado isso por outros autores como um problema visto nas regiões estuarinas que afeta a prática de mariscagem e também a vida das populações tradicionais. Com relação à conscientização ambiental, 61% dos marisqueiros eles preferem coletar os organismos maiores. E alguns autores já vêm indicando isso acontece por conta que a captura dos organismos maiores permite que os menores cresçam, garantindo assim a reprodução da espécie na próxima safra. Tem outro motivo também, que é que esses organismos menores, eles não são interessantes do ponto de vista econômico para esses marisqueiros. Então, tem um ponto de vista ambiental e tem um ponto de vista econômico, que acaba, sim, diminuindo um pouco o impacto ambiental. 67% dos marisqueiros entrevistados acreditam que os mariscos podem desaparecer do município. No entanto, uma grande parte ainda, 33%, acredita que isso é impossível.
Quando a gente questiona ele sobre a redução das áreas dos bancos naturais de mariscos, 70% já tem percebido essa redução dos bancos naturais. E uma alternativa verificada para esse impacto ambiental é a aquicultura. 65% desses marisqueiros sabem o que é aquicultura e associam isso a cultivo de peixes e de ostra. No entanto, 35% não soube responder. 30% já realizaram cursos na área de aquicultura, no cultivo de peixes, sururus, ostras e beneficiamento de pescado. 70% nunca participaram do curso. No entanto, a gente perguntou, né, se eles tinham interesse ainda de participar de alguma formação nessa área. E 72% das pessoas que disseram que nunca fizeram curso apresentaram esse interesse. Então, a comunidade ela já é acessível. Com relação aos resultados, as considerações que nós obtivemos a partir desses resultados através do projeto Sementes da Maré, foi possível conhecer a realidade, desafios e potencialidades da atividade de mariscagem no município de Raposa. Os dados sociodemográficos revelam que a atividade de mariscagem ela é realizada sob condições exaustivas, sendo exercida principalmente por mulheres com baixos índices de escolaridade. Os saberes e fazeres dos marisqueiros da região são repassados através das gerações por meio da família e amigos, e estão ligados à forma de captura, utensílios de pesca, períodos de captura, conhecimento sobre as espécies dos mariscos e etc. Esses saberes garantem a continuidade da atividade e o sustento das famílias ao longo dos anos. Referente ao modo de pensar dos marisqueiros, muitos não possuem conhecimento teórico, mas aplicam na prática princípios de sustentabilidade e conservação, principalmente por já observarem mudanças nos bancos naturais de mariscos. No entanto, são carentes de políticas públicas que impactem significativamente a melhoria da qualidade de vida e principalmente no desenvolvimento da atividade de mariscagem. Agradecemos ao Instituto Federal do Maranhão pelo apoio à pesquisa, a todos os envolvidos no projeto Sementes da Maré, ao Núcleo de Maricultura e à Fundação de Amparo à Pesquisa, por ter financiado o projeto. Obrigada.